Aleluia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Obrigado, Gerry. Amém? 13 e 14, quem não localizou na Bíblia, está fácil aqui na tela para você acompanhar. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente pode ler juntos? Dá para a gente ler juntos? Vamos basear aqui na versão que está no LED, que eu acho que é a mesma minha. Eu vou sair aqui da frente. Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Podem tomar assento, irmãos? Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Que bênção nós estarmos aqui reunidos, né, irmão Zéias? Que maravilha nós estarmos aqui, né, Kleber? Juntos para glorificar o nome do Senhor, para podermos cultuá-lo, engrandecer o nome dEle. Isso é uma dádiva, é uma bênção. A gente deve se sentir muito privilegiado por isso. E agora, depois de já termos cantado louvores, depois de já termos ouvido, de repente, alguns testemunhos, porque eu não estava aqui durante o culto, nós estamos diante da palavra, que é o momento em que nós entendemos que Deus fala conosco de forma mais direta no culto. Deus está falando comigo e contigo em todo tempo, todo momento. Deus está falando com você, Deus está falando comigo a todo instante. Mas quando nós nos reunimos na igreja, que todos nos juntamos a um só propósito, veja, nós nos juntamos numa só ideia de objetivo. É diferente de quando você está em casa e você ora, é diferente de quando você está na rua e você conversa com Deus, é diferente de quando você está no seu trabalho e está ali meditando, pensando nas coisas que são do alto. Quando nós estamos na igreja, nós estamos juntos com várias pessoas que vêm no mesmo objetivo, que vêm na mesma intenção, que vêm no mesmo propósito. E essa soma de pessoas que estão pensando na mesma linha que você está pensando, um ajuda o outro. E quando você ouve um louvor, você se inspira. Quando você louva, você se inspira. Quando você vê alguém, assiste alguém, presencia alguém falando alguma coisa a respeito de Deus, fazendo uma oração, você se inspira. Igual, por exemplo, no culto online da última sexta-feira, nós tivemos uma direção para orar por um país da África, esquecido das notícias, que é o Zimbábue. Não é, Diácono Alain? Nós oramos por Zimbábue. Aí também acabamos orando pelas 4 nações que estão de fronteira com Zimbábue, que é África do Sul, e outros países mais que agora eu já esqueci. Botsuana, África do Sul, qual outro? Zâmbia e um outro também que eu esqueci, Moçambique. Nós oramos por 5 nações da África, que a gente nem ouve notícias deles, não é verdade? Parece até que, por exemplo, nesse período em que o mundo viveu esse caos na saúde pública, parece que lá aquele pessoal não teve nada disso.
Parece que lá ninguém sofreu esse tipo de coisa, porque não teve notícia. Você nunca ouviu, eu pelo menos nunca ouvi, nem li nenhuma matéria da internet falando do estrago que essa doença teria feito em países como Zimbábue, como Moçambique, e outros países mais que estão lá esquecidos no continente africano. Mas a gente está aqui hoje, num país livre. Você veio porque você atendeu ao chamado do Espírito Santo. Você veio porque você entendeu que aqui é o melhor lugar para você estar, para fortalecer a sua fé. E você fez a coisa certa, porque você está integrado nessa rede do céu, que está te alicerçando e fortalecendo para um dia você também pisar na eternidade. Como cantou aqui Oséias, aquela música que dá tanta inspiração, da nossa expectativa da salvação. Não é verdade? Você não se enche de expectativa de alcançar o céu, quando você vislumbra essa ideia incrível, que é você chegar lá no céu e rever todos os que já passaram por sua vida e que infelizmente já foram recolhidos dessa terra. Imagine você, por exemplo, que já perdeu algum ente querido, que já perdeu algum familiar muito próximo. Imagina a felicidade que será lá, quando você pisar nos portões da eternidade, e na hora que você estiver sendo servido por Jesus, naquela grande mesa, nas bodas do Cordeiro, aquela festa de inauguração da sua entrada nos céus, você terá a oportunidade ímpar de primeiro dizer, eu estou aqui, que maravilha, eu cheguei. E também olhar para aquelas pessoas que você vai se surpreender por estarem lá. Você está aqui também, você também, que bom, você também chegou. Ainda bem que a gente não vai ter noção das pessoas que não chegaram. Essa memória, porque no céu não há tristeza, não haverá memória de você olhar para aquelas pessoas e dizer, puxa, mas que pena que o fulano não veio. Isso traria tristeza, isso não combina com salvação, não combina com o céu. Irmãos, nós estamos no caminho, e esse caminho nos conduz sempre a uma visão de futuro. Diga comigo, esse caminho combina com uma visão de futuro. Então Paulo, quando ele vai fazer essa narrativa para aquela igreja, ele vai ajustar principalmente essa visão de futuro para aquela igreja. Naquele tempo, as provações, as perseguições estavam imensas. Era difícil ser crente nesse tempo em que Paulo escreveu essa carta. Não era como é hoje, vocês aqui com liberdade de estarem aqui porque quiseram vir, porque puderam ouvir e sentir o toque do Espírito Santo e vocês decidiram atender e vieram. Não se sintam como tendo feito grande coisa, não, porque isso é um privilégio da liberdade que Ele nos dá aqui para louvá-lo. Você está aproveitando oportunidades, você não está sendo um herói, na verdade, você está sendo inteligente por aproveitar as oportunidades. Mas naquele tempo, ser crente não era fácil. Olhar para trás e lembrar-se da vida que era antes de conhecer o Evangelho, podia ser até tentadora. Por quê? Porque antes dessas pessoas conhecerem o Evangelho, elas não eram perseguidas, elas não eram maltratadas, elas não eram mortas publicamente, elas não eram um escárnio social, elas não eram uma diversão para o Império Romano, quando expunham os nossos irmãos, primeiros crentes da terra, a grandes sacrifícios. Você já deve ter ouvido falar daquele grande monumento que está lá em Itália, Roma, no Coliseu,
Talvez você tenha até vontade de visitar, porque é uma obra da antiguidade, é algo que realmente inspira curiosidade. Mas aquele lugar foi cenário dos mais cruéis assassinatos dos nossos irmãos primeiros aqui na terra. Eles não tinham a liberdade que você tem. E eu acredito muito, inclusive, que alguns daqueles irmãos pensavam: conhecer o Evangelho, conhecer Cristo, só me trouxe dor, só me trouxe tristeza, só me trouxe angústia de morte. Mas outros olhavam não para o que ficou para trás, não para a segurança aparente que havia quando eles ainda não tinham alcançado ou sido alcançados pelo Evangelho. Muitos, e a maioria inclusive dos nossos valentes irmãos, eles olharam para frente. Eles olharam e contemplaram que aquela leve e momentânea tribulação, como dizia Paulo, não era de se comparar com a glória que um dia lhes seria revelada, nos será revelada. E eles se inspiravam com isso. Eles acreditavam, olhando para frente, olhando para as promessas de Deus, olhando para tudo que realmente eles esperavam em Cristo, para as suas vidas. E eles se enchiam de esperança. Alguns dos nossos irmãos que olhavam para trás, para a segurança que tinham antes de conhecerem a salvação, o Evangelho, eles acabavam negando a Cristo. Eles acabavam, para defender as suas vidas, renunciando à fé. Eles acabavam fazendo a vontade do Império Romano, fazendo a vontade do Satanás, e indo de volta para o mundo, negando a fé, negando a esperança, negando a salvação vindoura, negando a expectativa que deve pulsar no coração do crente. Mas a maioria, eles diziam que venham os leões, e os leões não faziam carinho como fizeram em Daniel. Vocês lembram da história de Daniel na cova dos leões? Não foi um extermínio de Daniel, muito pelo contrário. Os leões serviram-lhe de travesseiros. Os leões lhe serviram de bichinhos de pelúcia. E Daniel passou aquela noite inteira rodeado de leões, que eram mais seus guardas do que os seus algozes. Mas naquele tempo dos nossos primeiros irmãos, os leões vieram com outra missão. Os nossos irmãos eram massacrados, comidos vivos por aquelas feras. Mas aqueles que olhavam para frente, aqueles que mantinham o seu coração fixo na esperança, aqueles que entendiam que não havia outro caminho, que estavam cientes de que de fato não havia outra verdade, não hesitavam. Como naquele momento em que Jesus pregou mais duro para os discípulos e para aquelas pessoas que estavam em sua volta, e aqueles homens começaram a debandar, começaram a sair, começaram a se afastar do Mestre. E os discípulos mais chegados chegaram até Jesus e disseram: Mestre, dura é essa palavra que o Senhor acabou de dizer. Quem poderá suportá-la? Ou seja, eles estavam ali repreendendo Jesus por ele ter falado de forma mais dura, por ele ter falado a verdade de uma maneira mais direta. Jesus era um pregador manso, falava tudo por parábolas e comparações. Ele batia doído, mas batia com penas. Não é verdade? Mas quando Jesus troca o discurso e fala mais forte, muitas pessoas pensaram em voltar e voltaram para trás.
abandonaram o mestre. E os discípulos, achando que estavam ali aconselhando o mestre, disseram: Senhor, esse discurso, quem foi que escreveu esse script? Só pode ter sido Judas, que tem cara de traidor, porque um discurso desse é pesado demais. Mas Jesus olha para eles não com ar de repreendido, mas ainda se mantendo na posição de correção. Ele disse para eles: vocês também querem ir? Podem ir embora. Jesus colocou-os diante do caminho passado e do caminho que estava para frente. Mas teve um homem, o Pedro, que ele estava entendendo a coisa, ou pelo menos foi inspirado pelo Espírito Santo adiante dos outros, e disse: Senhor, para onde a gente vai? Esse caminho por onde a gente já passou não serve mais. A ideia de eu me manter naquele mesmo pensamento do passado já foi. Eu agora não tenho mais olhos para trás. Senhor, para onde a gente vai? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro estava olhando para frente. Pedro não via mais com os olhos que ele tinha no passado. Pedro, ele olhava agora com os olhares que o homem transformado deve ter. O olhar que mira para a eternidade. O olhar que mira para a salvação. O olhar que mira para o propósito real da nossa existência. E Paulo, quando se dirige aqui a essa igreja, ele está justamente tratando dessa mesma visão. Ele estava dizendo para aqueles irmãos: a prova está difícil? Tá sim, Paulo. A gente está sofrendo. A tribulação está grande? Sim, Paulo, mas como está grande? A gente está sofrendo muito. Mas esqueçam-se das coisas que ficaram para trás. Não tenham mais paladar para as coisas que são do seu passado, dizia Paulo. Mas avance para as que estão adiante de você, como eu faço. Porque eu, Paulo, ele dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu continuo agora avançando, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que Ele tem para mim em Jesus Cristo. Irmãos, a gente vive hoje uma era, um tempo, em que infelizmente as pessoas estão, na sua maioria, olhando demais para o passado. Estão com os olhos muito fitos no retrovisor, não no para-brisa. Você não consegue guiar um carro olhando mais para os retrovisores, os espelhos retrovisores, do que você olha para o para-brisa. É possível, Zéias? A gente tem que olhar mais para frente, mais para o para-brisas. Por que isso? Porque são as coisas que estão adiante de nós que realmente são importantes, de fato. As que passam, elas viram história, elas viram lembranças, que não devem ser esquecidas jamais, que não devem ser subtraídas da nossa consciência, que não devem ser expurgadas como se fosse algo que devesse ser libertado. Não, mas é passado. Você não volta a fita do passado, como você voltava. Quem é da minha época, quem não é da geração do DVD, lembra, quando pegava uma fita na locadora, como é que tinha que fazer para devolver a fita? Você tinha que rebobinar a fita, não é assim? Você tinha que entregar a fita rebobinada. A vida não rebobina, a vida continua. A vida é um ciclo que não tem aqui na terra para nós. A gente não vai ver o fim dela, porque quando passar a nossa época,
Simplesmente a gente já vai estar vivendo uma outra época. Se algum de nós morrer hoje, nem vai ver que morreu, não dá para ver que morreu. Quem morre não vê que morreu, só tem a transição sendo feita. Então, Paulo está dizendo aqui, que nosso objetivo deve estar adiante de nós. Que nossa expectativa tem que ser de colher os resultados que estão adiante de nós. E não viver em função de um passado que não pode ser consertado, que não pode ser revivido, que não pode ser endireitado, porque é passado e pronto. Como é que eu devo viver com a minha história do passado? Traduzindo-a para que eu faça coisas melhores no presente. Porque se eu viver remoendo o passado, eu não cresço, eu não glorifico a Deus, eu não exalto a possibilidade que Ele me dá de existência. Eu vivo em função de coisas que não fazem mais sentido para o meu presente. Isso não é ideal para o plano de Deus, na minha vida, nem na sua vida. E Paulo está dizendo aqui, eu esqueço-me das coisas que ficam para trás. E nessa esperança eu prossigo para o prêmio que está diante de mim. Paulo está dizendo, eu tenho foco para frente. Eu tenho esperança no que Deus vai fazer na minha vida. Eu tenho esperança e vou trabalhar, porque no meu presente eu posso fazer as coisas que Deus está me chamando para fazer. Eu vou utilizar a experiência que eu obtive do passado e vou trazê-la para o meu operante agora, no presente. Mas isso significa transportar para o tempo em que você tem ação. Porque veja, Paulo, ele diz, em outras referências, que ele até queria ir com Cristo, e se livrar dessas fadigas, e se livrar desses problemas que há no mundo, principalmente na época dele, mas ele, revisando essa mesma visão, esse pensamento, ele dizia, mas melhor é para mim permanecer, porque aqui eu posso ajudar outras pessoas, pregar o Evangelho, salvar outras almas, libertar os cativos, levar a mensagem de Cristo para aqueles que ainda não a ouviram. Então Paulo está dizendo que para ele seria até bom sair do plano da existência, mas pela missão ele preferia ficar. Ele não dizia aqui, por exemplo, como ele diz aqui nesse texto, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é o quê? Qual é o alvo do crente? Qual é o alvo? Qual é a expectativa do crente? É a salvação, não é verdade? Agora, a salvação é algo futuro? É? A salvação é algo que vai acontecer no futuro? Não! A salvação tem que ser vivida cada dia da nossa vida. Você precisa manter essa visão de salvação, esse objetivo que Paulo dizia. Ele não dizia de algo que estava para acontecer, mas algo que estava acontecendo. Então, irmãos, outra coisa que a gente não pode fazer, ou pelo menos não deveria fazer, é ficar também muito aflito com coisas que ainda não aconteceram. Isso faz mal. Veja, Paulo está aqui corrigindo a nossa visão para trás, mas também está nos dando a pista de que os nossos objetivos
para o reino, para uma vida de plenitude, deve ser focar no nosso momento presente, no nosso agora, porque é nesse momento que você glorifica, é nesse momento que você toma a decisão de aceitar Jesus, é nesse momento que você decide viver uma vida espiritual mais sadia e mais saudável, que você decide realmente se envolver na obra, que você decide ser um instrumento de Deus e dar lugar para o Espírito Santo. É nesse momento que você pode fazer isso. Eu nunca vi ninguém aceitar Jesus amanhã, porque quando chega amanhã já é hoje de novo. Os planos, a gente às vezes faz tantos, mas na hora, tudo tem que ceder aos improvisos do momento. Quem é aqui que consegue sustentar os seus projetos em detrimento dos improvisos que aparecem, que surgem no momento? Não dá. Você tem que fazer o que é da hora. Você tem que fazer o que é necessário ser feito. E às vezes você tem que abrir mão dos seus planos. Cristo está nos chamando para viver a intensidade que Ele pode promover em nossa vida agora. Ele quer que você seja mais crente hoje, não é amanhã. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele hoje, não amanhã. Ele quer que você se comprometa com a obra dEle para fazer agora, nesse momento. Não é para amanhã, para a semana que vem, para mês que vem, é para agora. E essa atitude muda a nossa visão. Você não vê mais do mesmo jeito. Quando você se envolve com essa visão, você não enxerga mais do mesmo jeito. Porque a transformação que o evangelho genuíno pode fazer na sua vida hoje, te deixa num nível inimaginável. Irmãos, é tanta coisinha que às vezes a gente se prende, não é? São tantos detalhes. E quanto mais a vida é sem apertos, quanto mais a vida é sem pressões, sabe? Quanto mais a gente tem liberdade, mais problemas a gente encontra. Quanto mais tempo você tem para ficar imaginando coisas, mais problemas você acha. Porque a vida é esse misto de erros e problemas. Quando você está no operacional, quando você está na atividade, quando você está buscando fazer tudo o que é possível fazer no agora, sabe, nem dá muito tempo para pensar nas coisinhas. Sabe aquelas coisinhas? Aquilo que às vezes fica colocando certos grilos na nossa cabeça, que faz a gente até mesmo duvidar da salvação. Quem aqui que nunca acordou com uma ideia meio louca na cabeça em relação à vida espiritual e deu vontade até de chutar o balde? Quem nunca fez? Irmãos, mas toda vez que a gente se compromete e a gente busca esse relacionamento de intimidade, toda vez que a gente repara as fendas do nosso altar, sabe? E a gente fica só clamando pelo fogo o dia todo, sem ficar dando ideia para as profecias de Baal. Irmãos, a vida da gente muda. Muda. Se nós nos envolvêssemos na vida espiritual com a intensidade que a gente dedica tempo e energia para as outras demais coisas da nossa vida, nós seríamos a geração de mais fé na terra. Mas pelo contrário, somos uma geração fraca, nós somos uma geração frágil, porque nós nos entretemos demais, porque nós fantasiamos às vezes demais, queremos muitas coisas ao mesmo tempo, sem focar num plano mais reto e pleno para a vida da gente.
chamado de Deus é simples. Mas nós temos a habilidade de complicar as coisas. Nós temos a habilidade de dificultar o caminho. Jesus se autodeclarou: eu sou o caminho, a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai, palavras dele, senão por mim. Mas enquanto Jesus se autodeclara o caminho, nós construímos os pedágios, nós construímos os desvios, nós construímos as pontes quebradas. Mas a gente precisa olhar para dentro, sabe, de nós. E nessa reflexão de Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esperança? Quem vive sem? Quem vive sem esperança? É possível viver uma vida aqui na terra sem esperança? Mas nós somos o povo mais repleto de motivos de esperança de toda a terra. Nós temos garantias que ninguém tem. Nós temos certezas que são inerrantes, porque quem disse não volta atrás. Nós temos uma apólice de seguro, de vida eterna, que se você não abandonar, você nunca vai se sentir só, você nunca vai se sentir desprezado nessa vida, você nunca vai se sentir limitado pela existência biológica, porque você sabe que enquanto você está aqui, você também pode saltar para a vida eterna, porque você tem a garantia daquele que não mente. É a garantia. Você tem uma apólice de vida eterna. E ela deve encher o seu coração de esperança. Ela deve encher o seu coração de alegria. Ela deve motivar você a esquecer-se das coisas que devem ficar para trás. O povo de Israel, quando sai do Egito, eles saem do cativeiro, mas o cativeiro não sai deles. Eles saem do Egito, mas o Egito não sai deles. Eles saem daquela nação profana, devassa, pecadora, mas as atitudes daquela nação profana, devassa, pecadora, permanecem com eles. Então, todo momento que Deus os provava no deserto, eles pressionavam Moisés e lhes dizia: Moisés, por que você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto? Eles se comportavam como gente que não tem esperança, gente que não confia no que Deus faz, gente que não acredita na palavra que Deus dá. E a todo momento eles desejavam voltar atrás. Eles diziam: antes, Moisés, antes nós tivéssemos morrido no deserto, porque lá pelo menos tinha cebola nas nossas panelas, tinha carne, tinha água para beber. Enquanto que a promessa do papai era que eles entrariam numa terra que manava leite e mel. Quando a gente não tem esperança, morre sem esperança. Porque o céu não é lugar para quem não tem esperança. O inferno é lugar de quem não tem esperança. O céu não. O céu não combina com quem não tem esperança. Aquela nação toda que não tinha esperança, que não acreditava na palavra que Moisés dizia da parte de Deus, eles todos morreram no deserto.
Passaram 40 anos no deserto até que o último morresse. Mas toda a nação que manteve a esperança, os mais jovens, que começaram a ver apenas o que Deus fazia, que não tinham muito da lembrança do passado, que não tinham aquelas memórias arraigadas, que não tinham aquelas construções dentro do seu ritmo de personalidade, que os remetia para o passado, todos eles entraram na terra prometida. O passado impede que você entre na terra prometida se você deixar. O passado pode fazer você morrer no deserto se você permitir. Mas quem olha para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esse não é confundido com o passado. A esperança deve estar no seu coração. A certeza de um céu deve estar no seu coração. A convicção de que o que importa está adiante, porque você está para receber o prêmio e que você está vivendo essas garantias no presente. Deve encher o seu coração de tal forma que você não dê espaço para a tristeza. Tristeza só quando você pecar. Tristeza só quando você não conseguir fazer aquilo que você sabe que deve. Porque a nossa maior dificuldade não é fazer as coisas que a gente ainda não aprendeu. Não é ter que aprender coisas para fazer certo. Não. A nossa maior dificuldade é conseguir fazer aquelas que a gente já sabe, mas não faz. Às vezes, você fica muito aflito até, mas eu tenho que aprender qual é a vontade de Deus para eu não pecar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer essa penitência, eu tenho que fazer esse serviço. Começa fazendo pelo menos o que você já sabe que tem que fazer. Isso vai mudar a sua vida. Então, a mensagem dessa noite é: prossigamos para frente, sigamos para frente, olhemos para frente, coloquemos a nossa esperança naquele que fez a promessa. E o passado, deixe que ele seja material para você usar para as experiências que você precisar colocar em prática no seu presente de hoje. Não permita que a sua mente viva as memórias do passado como se elas fossem a única inscrição que vale a pena ser vivida, porque não é. A esperança deve colocar no seu coração a certeza de um presente que você precisa empenhar-se para entregar-se plenamente ao serviço daquele que te chama.